Bem-vindos a mais um AI Firstcast, o nosso podcast para falar sobre inteligência artificial e ajudar você que nos ouve e nos assiste a ser uma pessoa mais eficiente, mais produtiva e, por que não, mais feliz com a sua vida também. Eu sou Felipe Xavier, um dos co-hosts desse podcast, e eu estou aqui com um convidado muito especial, que já vai falar sobre ele, e com o meu super parceiro, co-host, Fred Pericini. Fredão, faça sua boa. Olá, eu sou Fred Pericini, sócio fundador da agência F2F e Gaspers.ai. O nosso podcast ele tem a missão de trazer empreendedores, investidores, C-level e diretoria de empresas para nos contar como eles estão adotando inteligência artificial no negócio deles. A gente quer aprender e também trazer conceitos que inspirem vocês para uma adoção, porque a gente acredita que o futuro é AI first. E nessa nossa jornada de tornar aprendizado ensinamento também, nós temos o patrocínio do SoftBank, o banco que mais investe em inteligência artificial da América Latina. E eu estou feliz com a entrevista de hoje porque ela vai muito na direção de a gente trazer diversidade de negócios para a mesa. A gente quer conversar com negócios em formação, com negócios grandes também, mas em segmentos diferentes da economia. E hoje vamos atacar o quê? Nós vamos atacar um setor diferente. Pela primeira vez, nós vamos entrar em Legal Tech. Estamos aqui com o Lucas. Muito bem-vindo. Super obrigado. Apresente-se. Lógico. Eu sou o Lucas Pena, eu sou engenheiro, não sou advogado. Trabalhei no mercado financeiro há muito tempo. E foi justamente olhando de fora um problema que me parecia muito grande que eu resolvi empreender e criar um negócio que pudesse endereçar a dor dos times jurídicos na gestão dos seus problemas ali ligados à justiça, aos seus processos, às suas eficiências operacionais. Como que um engenheiro foi parar numa empresa de legal? Melhor, fundar uma empresa de... Conte para nós. Eu acho que eu vim muito do lugar onde eu via o quanto doía em quem tinha um grande negócio, um problema onde existia pouca clareza, né? Então foi ajudando empresas que passavam por muita dificuldade financeira, e que eram negócios que foram lucrativos por séculos ou muitas décadas, que se deparavam num momento de dificuldade, e nesse momento de dificuldade descobriam que tinham ali uma dívida, não necessariamente um passivo judicial, mas uma dívida mesmo, muito grande para ser cumprida naquele momento. E a justiça, a não ser que você esteja em recuperação judicial, não quer saber qual é o seu momento de vida como negócio, né? Ela quer te obrigar a pagar aquele direito que ela entende que é devido. E ali eu fui entendendo que existia uma simetria importante de informação. Então, como é também que você está descobrindo hoje que você tem que pagar amanhã um processo que nasceu há 6, 10 anos atrás? Isso não pode ser uma surpresa. Eu comecei a perceber ali que existia um padrão. Eu estou surpreso que vou pagar 50 milhões de dívida trabalhista esse ano. Aí, quando você olhava o histórico, você paga 50 milhões de dívida trabalhista há mais de 5 anos. Só que você nunca percebeu. Isso passava desapercebido. Então, assim, enquanto desse padrão está sendo ocultado, ou por uma incapacidade de gestão, ou porque as ferramentas certas não estão colocadas na mesa. Então, foi muito nesse viés de entender que quem estava ali, né, principalmente as pessoas advogadas e as empresas, elas estavam no status quo onde ninguém interferia para falar, isso aqui está sendo feito de um jeito inadequado, mas que já trouxesse a solução também, porque só o problema não leva a lugar nenhum. E quando nasceu a Pact? A Pact nasceu em 2018, então foi muito depois ali da esteira de Lava Jato, de empresa. Eu trabalhei muito no setor de infraestrutura, que foi carregado, né, por essa onda. E nesse processo eu conheci algumas pessoas que eram advogadas também, que tinham escritórios muito especializados, o que é comum na advocacia, né? A pessoa que é advogada trabalhista e tem um escritório há décadas. E foi conhecendo essas pessoas e num grupo de discussão de como é que a gente transforma os negócios que a gente tem. Então, fora do Brasil, tem mais de década já em que a advocacia até já foi desregulamentada. Então, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, são países onde você pode ter um escritório de advocacia. No Brasil, você não pode. Então, esses advogados já estavam nessa discussão, pensando em negócios diferentes. E um deles me disse, cara, eu acho que o problema trabalhista pode ser um lugar para a gente começar. E foi olhando para como funcionava essa realidade, mergulhando numa realidade que eu desconhecia completamente, que eu consegui criar um primeiro viés
que fosse muito objetivo, muito alinhado ao interesse, que gerasse um diferencial na visão da empresa para que ele pudesse decolar. Então a Pact nasceu nesse momento, assim, de oportunidade, em que as empresas de algum jeito já tinham um pouco mais de consciência de que esse problema precisava ser lidado de uma maneira diferente do típico, que é passa para um escritório e deixa ele carregar isso ao longo do tempo, Uhum. e passaram a escutar quando eu aparecia dizendo: olha, me parece, processo trabalhista é público, né? Então é uma informação pública. Me parece que você vai pagar 100, 500 processos nos próximos 12 meses. Isso de partida já gera um certo interesse, mas não era só isso, né? Era o recado de você não quer deixar eu tentar negociar isso para você pagar por menos, pagar você já vai. Justiça não vai fazer você não pagar, Uhum. né? E aqui eu tô falando de empresas grandes, Magazine Luiza, Redditor, Brasil Brokers, eram todas as empresas que a gente passou a atender logo nesse início de primeiro momento. Disseram, cara, você tá me falando faz todo sentido, eu vou pagar mesmo. Eu olho aqui e vejo que o processo vai entrar em execução, como chamo. Se você conseguir qualquer desconto no limite, faz sentido. E a partir daí a gente foi criando um negócio que estivesse alinhado ao interesse, que a responsabilidade sobre a solução ficasse do meu lado e que eu operasse as próprias tecnologias, até porque eu estou falando de um público que ainda não é tão afeito à tecnologia. Então eu não acreditava, ainda não acredito que o empacotamento daquilo como um produto que o meu cliente vai operar sozinho Uhum. fosse trazer o resultado necessário para essa turma ver alguma diferença no ponteiro. Então você tem uma tecnologia proprietária, Uhum. mas tem um time que opera essa tecnologia e provê um serviço para o seu cliente final. Exatamente desse jeito. Hoje algumas partes da nossa tecnologia a gente disponibiliza para o uso direto do cliente, mas eles fazem parte da engrenagem total. Então, o ciclo completo nunca está só na mão do cliente. Então, independentemente do quanto a gente tem esses ciclos automatizados, executados sem ali, interferência de uma pessoa, ele está sempre sendo assistido por alguém. Normalmente, a nossa relação com o cliente está ligado ao sucesso, né? Então, é entregar o processo resolvido, o acordo feito, o depósito levantado, né? O sistema atualizado dele automaticamente. É justamente tentar fazer com que ele possa ser só o gestor. Porque as empresas também foram sendo cada vez mais pressionadas por custos e nenhuma empresa das que eu atendo são de negócios jurídicos, né? Isso é totalmente uma área transversal e Uhum. eventualmente não desejada. Então, essas equipes são muito pequenas. A gente atende equipes de 3, 4 advogados que carregam mais de 5.000 processos trabalhistas. É impossível ele saber a narrativa de todos esses processos. Ele tem mais de 10 escritórios, provavelmente, então ninguém dá a narrativa completa para ele. Só que o CEO dele, o CFO dele, que também é algo recente dos últimos 5, 10 anos, né? Muitos respondem ao CFO hoje. Então as perguntas do CFO são financeiras, Sim. são gerais, são de gestão. Só que a pessoa com que ele está interagindo é uma pessoa especialista no trabalhista. Ela não sabe a história de 10.000, 5.000 processos. Ela sabe a história de alguns deles. E é isso que foi deixando essa turma muito sem ferramenta, sem saber o que fazer, muito pressionadas pela auditoria. Então a gente foi criando as soluções de uma maneira que a gente pudesse criar o ciclo completo, ensinar essa pessoa a ler essa informação e apresentar a partir da lógica que faz sentido para a gestão. Então a gente ocupou e ainda ocupa esse vácuo de gestão. A gente não substituiu o advogado em nenhuma das verticais que a gente atende, né? A Vocês gente deixam o advogado fazendo o que ele é bom para fazer e vocês criam um é dashboard que vai exatamente essa traduzir tudo que ele tem É exatamente para essa a outras áreas tese. da. Seja através de um dashboard, seja através de uma automação, seja através, eventualmente, de um BPO, né? Tem atividades de alguns clientes que são muito específicas, às vezes, do setor, muito específicas de um momento que ele está passando. E o que ele precisa é de uma esteira que funcione melhor. E ele Uhum. precisa que seja imediato também. Então, tem algo da dor do legal, né? Dos jurídicos, que ele não tem tanto tempo, mesmo que ele tenha disposição para errar. Até porque é um tema muito sensível. Então, o jeito também que a gente foi encontrando para criar a tecnologia foi pegando primeiro o problema e aquela determinada operação e a gente mesmo criando tecnologia para ela. E eventualmente ela foi substituída integralmente. Eu comecei ali com uma esteira de 4 pessoas fazendo aquela tarefa e eu, em algum momento, passei a não ter nenhuma mais. Mas eu só consigo fazer isso se eu pego primeiro a dor dele. Se eu não tiro a dor que está doendo nele, ele não tem tempo de ficar testando. Ele está sendo muito pressionado, porque apesar dele ter que aprender a fazer a narrativa dos 5.000, 10.000 processos, ele também tem que responder um a um. Se Uhum. você olhar a caixa de e-mails de um advogado que esteja numa equipe jurídica de empresa, ela é infinita.
ela tem demandas das mais diversas que você possa imaginar. E ele também é pressionado pelo todo. Esse é o grande desafio dessa turma. E é por isso que tem tanto espaço para ocupar com eficiência de gestão. E onde entra a inteligência artificial na Pact? Olha, entrei em muitos lugares, na verdade, Onde e mas quando, né? mas eu acho que o principal é que, e essa é a parte boa da justiça brasileira, né? A gente fala muito a justiça brasileira, ela é um problema, né? Muita gente encara a partir desse viés. A verdade é que a justiça brasileira hoje já existe há muito tempo. De todas as instituições que a gente tem no Brasil, ela talvez seja a mais estável, né? A gente tem o STF, esse formato institucional há quanto tempo? Então a gente já teve mudanças de regime de república e a justiça permaneceu lá, eventualmente sendo interferida e tal, mas ela já estava ali. Então ela foi gerando um padrão que é muito mais longo e a justiça foi muito precursora, apesar de tudo, na digitalização. A justiça brasileira, ela de fato carrega a maior parte dos processos litigiosos do mundo, principalmente no trabalhista. No trabalhista, 92% dos processos trabalhistas do mundo todo estão no Brasil. 92. 92%. Pausa, Não. pausa. Pausa, que essa Calma. estatística aí deu um bug. Não, ela... É uma grande loucura. 92% dos processos do mundo Trabalhistas estão no Brasil. E aqui tem duas razões. Primeiro é de como a gente concebeu o arcabouço trabalhista no Brasil. Então a gente entende que esse é um tema apartado, né? E a CLT é um conjunto de leis específica que existe antes da Constituição de 88. A CLT já tem mais de 50 anos, fez 50 anos esse ano. E o segundo é que a gente decidiu que existe uma justiça para falar sobre isso, porque como é muito específica, existe uma justiça específica. Então, muitos poucos países têm esse tipo de estrutura. Isso não significa que não existam disputas originadas do trabalho e da relação trabalhista nos Estados Unidos ou em outros lugares, mas é que eles são endereçados através da justiça comum, que é parte da discussão que existe hoje, né? Essa discussão vai e volta muitas vezes sobre a relação de trabalho. Mas com essa configuração, é muito característico do Brasil. Eu tenho muitos clientes de multinacional que são obrigados a usar um sistema de gestão jurídico que também é internacional e que ele não consegue subir esse processo. É impossível. Porque não dá pra... Não é banana com banana. Não é impossível, não existe essa categoria. Isso é Pra muito bom lidar pra com você, esse volume. né? É muito bom para mim, é muito Porque bom para os você, legal techs como um todo. onde existe complexidade, existe oportunidade, né? O problema jurídico no Brasil é muito sui generis. Mas a parte positiva daqui é que a justiça, principalmente a trabalhista, foi a primeira, inclusive, do teste, foi a primeira que praticamente se digitalizou 100%. A gente tem mais de 95%, a estatística é quase a mesma, dos processos digitalizados no Brasil. Mas uma E pergunta de leigo aí no assunto jurídico. Existe uma API que você conecta e traz os Infelizmente, processos? não. Mas hoje essa discussão existe com o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. A época da gestão do Barroso foi muito importante, inclusive, nesse amadurecimento, porque foi uma pessoa muito afeita a dialogar com as questões de tecnologia e não a se sentir ameaçado. Para você ter uma ideia, a gente às vezes tem um usuário pessoa que acessa 100 vezes processos diferentes no mesmo tribunal. E esse usuário é derrubado pelo tribunal. Você acessou muitas vezes muitos processos no mesmo dia. Como assim, entendeu? Por quê? Qual o problema se essa informação é pública, se esse dado é público? Então, esse dado não é público. Esse dado é público num limite de consulta. Como entendeu? Qual Então, é a regra, né? existe Qual é o limite? existe essa zona cinzenta. Mas a gente consegue, obviamente, fazer esse acesso numa escala muito maior hoje, através de tecnologia, e extrair essa informação de uma forma estruturada. Mas não como uma API. Eu tenho que emular este acesso. Entendi. E isso é um primeiro caminho, inclusive, onde a inteligência artificial foi muito relevante, porque ela ajuda a quebrar as barreiras desse processo de acesso. Então, antes a gente tinha muito problema da queda do acesso. Hoje, com a implementação da inteligência artificial dentro dessa engrenagem, ela sozinha se resolve. Então, a gente vê que teve uma instabilidade, mas foi resolvida sem que ninguém tivesse que parar para resolver aquilo. Esses foram os primeiros lugares onde a gente implementou inteligência artificial, foram nesses pontos de gargalo, onde a tecnologia ela sofre uma interferência e aí um desenvolvedor tem que parar, entender o que foi e botar aquilo no ar de novo.
a gente conseguiu levar esse tipo de tecnologia para esses pontos para que a gente diminuísse muito essa necessidade de tudo ter que parar para alguém resolver. Então, o primeiro lugar não veio necessariamente na nossa regra de negócio em específico. Ela veio, na verdade, num processo mesmo de sustentação da infraestrutura e da programação ao redor do que a gente faz. Em seguida, a gente foi, obviamente, levando ela justamente numa lógica interpretativa. Então, a justiça brasileira ela não é uma justiça que decide de forma padronizada. Então, apesar de você ter acesso a muita informação, isso significa que você tem acesso a muitas páginas de texto. Em alguns momentos existem tabelas de valores, mas em sua grande maioria, e na linha dos 90% para lá, a gente está falando de texto. Texto e texto escrito no formato em que cada indivíduo acredita. Então, numa mesma região, no mesmo tribunal regional, numa mesma turma, você tem formas de escrever diferentes sobre uma mesma coisa. Como transformar um dado não estruturado num dado estruturado? Esse foi o grande salto, assim, a gente conseguir primeiro consumir esse volume de dado, entender qual parte dele faz sentido interpretar, porque tinha uma questão também de custo-benefício, tá? Então, para a gente fazer inicialmente um determinado consumo e estruturação de dados por pessoa, me custava na média entre R$ 3 e R$ 5 por processo. Quando a gente fazia isso com tecnologia, me saía praticamente 9, 10, porque eu tinha que ler tudo. A minha pessoa não lê tudo, mas eu botava a minha tecnologia para ler tudo. A partir do momento que a gente conseguiu entender e a fazer determinada identificação com a aplicação de tecnologia interpretativa, eu não preciso processar tudo. Se você fizer um chat GPT de advocacia, tá, e decidir que você vai jogar tudo para dentro dele e vai fazer as perguntas que você quer, não vai fazer sentido para você. Não vai fazer sentido para nenhuma empresa, para nenhum escritório, entendeu? Porque sai mais caro do que você botar um estagiário. Então, o que a gente foi criando foi justamente formas de processamento em que a gente processasse naquilo que é mais refinado e caro, aquilo que faz sentido ser processado no refinado e caro. A gente tem um desafio muito grande hoje no nosso nicho, porque é um nicho que não é entusiasta de tecnologia, né? Então, as pessoas que se formam em direito, elas geralmente elas têm um temor, até porque elas são treinadas para ter medo das coisas, mas hoje elas são muito pressionadas de todo mundo está fazendo, então também quero fazer. Então, a gente tem muitas conversas com o advogado sentando na minha frente, dizendo, eu quero contratar inteligência artificial. Bacana. A primeira pergunta é, quanto dinheiro você tem para isso? Não tem dinheiro para isso, mas eu quero que você coloque aqui de algum jeito. Porque as pessoas têm um racional ChatGPT, entendeu? Que não é assim, né? Então, assim, e para que você quer? Porque eu posso fazer tudo o que eu faço por IA, até negociar hoje. A gente já consegue negociar por IA, fazer coordenação de negociação por IA, a gente já consegue fazer isso. Mas, assim, com que custo eu consigo fazer isso para você? Eu posso fazer isso para você em qualquer processo, de qualquer característica, porque você quer a todo custo? A verdade é que não. Então, tem pouco refinamento ainda no pedido de entender o que se quer. Lógico que quer dizer, quer ter um stamp, né? Quase um stamp de pré de AAA. Eu quero dizer que eu uso. Então, é isso que eu quero comprar. Quando isso não tem nada a ver com a dor que você tem. Né? Sim. Esse é o grande desafio. Assim, como é que a gente faz com que isso seja verdadeiro na cabeça de quem tem o problema. Mas isso é uma característica quando uma inovação tecnológica ganha um hype muito grande, né? Eu lembro também no mundo do marketing, quando veio as redes sociais, a diretoria, assim, eu quero ter redes sociais, eu quero me posicionar, mas o que você quer fazer? Não sei. Tem razão. Mas eu quero estar lá. Quero estar lá. Então, eu acho que AI também tem um pouco isso, assim... Tem razão. A diretoria, o CEO estão tomando pressão do board de, cara, como que nós vamos melhorar o nosso resultado com implementação de AI? Perfeito. Então, às vezes, pode ser que tenha pessoas que saem meio estabanadas, né? Querem implementar, mas assim, aonde? Qual a sua dor? E às vezes você não tem um básico, tá? A gente já teve conversas de cliente que me disse, eu quero que você coloque IA aqui para eu fazer provisão, para fazer provisionamento. Bacana. Qual sistema você usa? Não uso sistema. Onde ficam seus dados? Não fica comigo, fica com o meu escritório, tá tudo no escritório. Empresa multinacional e tal, pode pagar um preço alto, tem um escritório enorme tocando, nesse cliente específico, quase 30 mil processos. Mas qual banco de dados que você usa? Não uso, eu peço para ele a planilha de Excel com esses processos quando eu preciso. Eu torço para que ele tenha um banco de dados.
Não, e você torce que esse banco de dados seja estruturado. Mas isso é um pouco do comportamento humano, eu sinto. Às vezes é uma terceirização delargando, Totalmente. né? E É aí tem um nome 100%. bonito no terceirizado, uma marca boa. É isso aí, é a placa. Não, ele tem lá a base dele. Mas Aí o tem. ponto é você Ou ele conseguir ter controla essa... no Excel, né? Ou não controla, na verdade. Ele vê algo no Excel, tá? Assim, é um mato muito alto nesse sentido. Só que Anomalia, a vai ter anomalia. advocacia, pela primeira vez, ela está sendo muito impactada por um advento tecnológico. Tá? A primeira, eu acho, antes dessa, foi justamente a digitalização da justiça. Porque isso mudou totalmente a forma de funcionamento das equipes jurídicas. Porque você não tem mais fórum, impressão, protocolo, hora para você botar o seu estagiário lá no fórum. A audiência hoje é online. Então, assim, eles foram muito impactados pelo processo de digitalização. Mas isso foi mais no jeito que eles operam. A IA, ela trouxe uma pressão sobre eles porque o problema jurídico de massa, principalmente, ele é muito afeito à IA. A IA pode transformar muito a maneira como dá o trabalho da pessoa que gere. Porque as outras tecnologias transformaram muito como a comunicação é registrada e como é o fluxo de informação. Agora, na verdade, você tem ali uma tecnologia capaz de te sugerir. E tirar complexidade, talvez? Porque ela diminui parte do processo interpretativo, tá? Se eu botar aqui pra gente ler, nós três, uma decisão de qualquer um dos processos que eu tenho lá, eu não vou saber ler, nem vocês, tá? Não, e talvez o entendimento também vai ser completamente Totalmente equivocado. distinto. A gente provavelmente vai sair, a gente vai ter que chutar o que aquilo quer dizer e um advogado vai rir da gente. Hoje, quando você cria um algoritmo que aprendeu algo, que consegue interpretar, você consegue direcioná-lo a te responder o que está acontecendo ali de um jeito que a gente entenda. Então, isso diminui muito a complexidade e diminui muito a simetria entre as pessoas que são advogadas e o gestor, e o CFO, e mesmo entre essas equipes e os seus escritórios. Né? Então, isso mexe muito com a lógica do jogo, e por isso essa pressão tão grande de aonde que vocês jurídicos estão usando IA, porque eu sei que a IA pode transformar o que a gente faz. Só que existe ainda essa pressão também sem necessariamente oferecer os mecanismos. Pô, você não dá orçamento para esse jurídico ter um sistema que registre os dados. Você terceiriza tudo, né? Delaga tudo para um escritório. Você não dá nenhum tipo de recurso ou apoio da sua equipe de tecnologia para essa equipe. Você espera que o advogado vai implementar a IA sozinho? Não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. Não tem como acontecer. É totalmente injusto nesse sentido. Então, existe muito esse espaço. Em alguma medida, a gente acaba fazendo muito isso pelas empresas. E eu até entendo mesmo, mas as equipes de desenvolvimento das companhias estão muito dedicadas ao core. A gente atende iFood, vive de tecnologia, tá? E é uma empresa muito consciente das empresas que a gente atende, até porque é uma empresa muito jovem, né? Muito profunda, muito orientada a dados, e que tomaram a decisão de partida. Cara, a gente não tem que ficar internalizando o desenvolvimento tecnológico do jurídico, a gente precisa encontrar bons parceiros, porque não é o nosso core. A gente quer que seja tão tecnológico quanto o core. Mas a gente sabe que se a gente tiver que escolher onde nosso desenvolvedor está, o meu R$1 do meu CLT desenvolvedor, eu quero que esteja no core. E está correto. Né? Então, mas você precisa apoiar essa área, portanto, com orçamento estruturado, uma forma de seleção de fornecedores, as pessoas aprenderem a escolher fornecedor. Advogado está contratando advogado há século. Então, nos últimos 5 anos, é a primeira vez que tem advogados dentro das empresas tendo que contratar empresas de tecnologia, empresa de serviço que não é advocatício. É difícil para eles, né? Gera uma insegurança natural. E assim, a advocacia, ela tenta se mover o mais devagar que ela puder, para ela tentar acompanhar o ritmo. E a IA mudou muito, porque deu para todo mundo que não é advogado e está no entorno dizer, você tem que implantar, se você não usa, você está para trás. Tem um FOMO absoluto, assim, um medo de tô perdendo alguma coisa enorme dentro desse setor, enorme. E você sabe que eu fiz um desafio até para o Fred há um tempo atrás, de nós aqui do AI Firstcast, conduzirmos uma pesquisa justamente para entender onde as pessoas estão, líderes ou pessoas que estão começando no mercado de trabalho. E muito em breve a gente vai ajudar a galera a entender um pouquinho, com um pouco mais de profundidade e dados, como a inteligência artificial pode apoiar esse tipo de decisão. Então, acompanhe. A gente tem aí alguns meses rodando essa pesquisa com o Instituto e a gente
tinha uma vontade muito grande de entender qual é a diferença de percepção e de adoção entre líderes e liderados. Bem legal. Lançaremos aí em breve. Em breve, ouvimos mais de 500 pessoas no Brasil. Então, Então, acho que é super importante, assim, porque a gente tem várias camadas de líderes e liderados, né? Então, a gente normalmente precisa convencer o diretor ou diretora jurídica que, convencido uma vez, convence o seu C-level, seja ele qual for normalmente, né? Mas chega até ele através da pessoa que ele lidera. sim. E que, em alguma medida, não entende, também não é o operador das dores que tem. Então, ele precisa do outro liderado, né? Então, é uma cadeia muito longa de mobilização e engajamento para entender como que funciona. A gente já implantou tecnologia super bacana para quem liderava a equipe, mas a equipe nunca usou. A gente já implantou esteira de acordos. Eu tenho um contrato que eu tenho com uma empresa enorme, contrato ativo, tá lá, não recebo processo para negociar. Porque não existe o convencimento pelo caminho, pelo outro caminho que você está apresentando, que normalmente traz a tecnologia junto Então eu desse diria pacote. que o seu ICP de decisão é o diretor jurídico, mas quem te dá tesão de usar seu produto, seu serviço é o analista mesmo, é o advogado. Em paralelo desse movimento do direito, nasceu uma área que não existia antes, que é Legal Operations. Que é uma área que foi criada fora, foi criada dentro do Google, veio com as grandes empresas de tecnologia, com lideranças que eram os responsáveis pelo jurídico e não eram advogados. Então, foram essas pessoas que conceberam essa função, só que tinham que ter algum nome, né? Eu não posso dizer que eu sou diretor jurídico, não sou advogada, mas eu que sou responsável por esses problemas daqui para frente. Foi daí que nasceu esse conceito de Legal Ops, que é um conceito que tem sido muito difundido. E nos últimos 5 anos, grande parte das grandes empresas no Brasil foram implantando esses núcleos em formatos diferentes, né? Alguns como uma área mesmo, independente, outras como uma função dentro da equipe. Tem todo tipo de desenho, mas foram justamente escolhendo uma pessoa para se instruir a partir de competências mais diversas que não técnicas. É um jeito de incentivar a parte dos advogados internos ou que querem trabalhar em empresa a irem pelo caminho muito ligado à gestão e tecnologia. Ou seja, eu não quero que você saiba me dizer o que está escrito naquela decisão do processo trabalhista. Eu quero que você, que é advogado, me diga como é que eu vou fazer a gestão dos 5.000. Qual é a eficiência do meu time interno? Qual é a eficiência dos meus advogados externos? Quem ganha mais? Quem perde? Como que a gente faz eles trabalharem melhor? Como que eu troco? Como que eu uso um sistema mais eficiente? Como que a gente reduz? Até para você ter essa conversa. Imagina você chegando para um gerente jurídico trabalhista. Ele vive do trabalhista. Ele tem a equipe dele com 5 pessoas. E você pede para ele decidir como é que você implementa a tecnologia para reduzir a sua equipe. A chance dele caminhar rápido é muito pequena, entendeu? Ele vai caminhar aos pouquinhos. Quando você cria uma equipe paralela, autônoma, com objetivos diferentes, você cria uma pessoa muito incentivada a fazer com que aconteça. E que você possa ter essas conversas que às vezes são sensíveis. Não significa que essas pessoas não vão ter espaço no mercado de trabalho também, que eu acho que é uma loucura. Assim, elas vão ter espaço, mas elas vão ter que ter espaço com outras funções. Diferente. Totalmente. Então, acho que é nesse lugar assim que tem criado muito essa persona que normalmente é uma persona advogada de empresa há bastante tempo, há 5, 10 anos, e que começou a se dedicar a aprender sobre um universo que não é mais sobre a temática do direito. É sobre a temática da gestão, da operação, da eficiência, da tecnologia e agora, portanto, da IA. Essa pessoa se ela não é a responsável pela decisão, ela é quem recomenda a decisão. Então, se eu não tenho essa pessoa alinhada com o que eu estou oferecendo no desenho da solução que eu estou fazendo, não adianta. E o caminho, às vezes, do top-down, conheço um conselheiro da empresa tal que me empurra para dentro do jurídico. Bicho, é assim, além da perda de tempo na quantidade de atrito que você tem, é a tecnologia subutilizada. Porque não bota para rodar. Ou bota para rodar de um jeito que não funciona. E aí diz que é a tecnologia que não funciona quando não é necessariamente essa questão. Mas ele não opera a tecnologia, você provê o serviço. Esse é um Mas dos motivos mesmo pelos quais eu assim nunca fui por aí. caminha lento. Mas sempre vai ter um lugar. Como
e todas nas legal techs, elas se inserem normalmente em vácuos mesmo de funções que não são exclusivamente jurídica, mas a gente obviamente depende desse ecossistema, a gente depende desse entorno. Então essa pessoa sempre vai ter um mecanismo ou de atrapalhar, ou de eventualmente né, te ludibriar de algum jeito. Às vezes nem é de propósito, para ser sincero. Às vezes é uma consequência da falta de produtividade que aquela equipe tem. Né? Então, se eu negociasse cegamente, eu negociaria muita coisa errada. Usando as bases que estão lá, da auditoria, com as provisões que estão lá. Se eu pegar aquilo e negociar, vai sair coisa errada, entendeu? Grande parte do que a gente faz está ligado a estruturar o dado, interpretar o dado e dizer, aqui está errado, aqui não é o que você está dizendo que é. E isso foi um desafio, a gente criar, como a gente nasceu no acordo, né? A Pact nasceu para fazer acordo, isso era muito incômodo. Porque eu fazia isso como um subproduto, que no meu ponto de vista era ótimo. Você me manda 1000 processos, eu te devolvo 200 dizendo que eles estão encerrados, não existem mais. Eu te devolvo outros 150 que, na verdade, não estão nas características que você disse que você pode negociar. Isso parece ofensivo. Você está dizendo, então, que eu não faço certo. A verdade é essa. Só que isso soava ruim. Então, o jeito que a gente foi aprendendo também a empacotar isso de uma maneira que fosse uma forma de empoderar o trabalho do cliente que está do outro lado. E ele entender que aquilo é para engrandecer o que ele faz. E como é que a gente empacotava essas soluções para que ele pudesse consumir de maneira autônoma e se sentir dono daquilo. E não uma coisa que, lá vem a parte dizer para o meu chefe que tem 200 processos que eu mandei para negociar e que não existem há muito tempo. E está provisionado. Essa conversa é muito ruim mesmo, né? Então, empacotar isso de uma maneira que se torne uma ferramenta de dia para ele foi fundamental para que eu tivesse ele engajado no que a gente tem a oferecer. Senão você vai sendo visto como uma ameaça, com certeza. E vai na veia ali, né? Porque se está provisionado algo que não precisa provisionar, aquilo... Sim. Com Corta certeza. outro tipo de investimento. Assim, existe ainda em todo lugar do mundo, mas no Brasil esse tema é muito sensível, de novo porque as características da justiça no Brasil são muito específicas, mas existe ainda um processo muito conflituoso de interesse no processo de provisionamento. As auditorias estão muito atentas desde os escândalos que a gente teve nos últimos anos, que são públicos, né? Casas Bahia, lojas americanas, foram problemas importantes de balanço. E o viés trabalhista foi muito relevante. Alguns deles chegou a 4 bilhões de reais de desvio de provisão trabalhista, porque os processos eram, e aí, enfim, né, investigações várias para descobrirem se aquilo é um equívoco ou se aquilo de fato é um processo fraudulento, né, de combinado. Em algumas delas foi um processo fraudulento, onde o processo era encerrado propositalmente dia 26 de dezembro, e ele era reativado dia 26 de janeiro. Então, no seu fechamento, 1000 processos desapareciam. Só que isso foi se tornando tão sistemático que esses 1000 viraram 10 mil, que viraram 20 mil, que virou 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais mal informados à CVM, mal informados aos acionistas. Uma grande loucura, de uma dívida muito grande. Então, isso foi fechando também muito cerco para que a conversa saísse do lugar da subjetividade. É lógico que tem processos muito atípicos no Brasil e que assim, não tem jeito, vão passar pela subjetividade da decisão jurídica. A gente não tem a referência. Não é o caso do trabalhista. Pode ser o caso do trabalhista nos entregadores por plataforma, que a gente não tem uma regulamentação clara do Uber, dos motoristas de Uber. Acho que, verdade, difícil mesmo discernir ali. Agora, numa indústria que existe há um tempão, no varejo, os pedidos são sempre os mesmos, as decisões muito similares, com algum padrão regional, mas o maior padrão que a gente encontra, na verdade, é da relação mesmo. Então, você é uma empresa que tem determinadas práticas e você tem empregados que entenderam essas práticas. Eles aprenderam onde você erra e você não aprendeu onde você erra e não conserta. Então, você começa a ter um volume de ações com os mesmos tipos de decisão. O juiz sempre decide assim. Se a gente olhar como o juiz decide, a gente vai saber. Não. A verdade é que a gente tem que entender o seu padrão. O padrão das Casas Bahia é totalmente diferente da Magazine Luiza e totalmente diferente da Pernambucana, por mais que sejam empresas muito similares, região de atuação, passem pelos mesmos juízes, têm decisões muito diferentes. O seu RH é um, o RH do outro é outro. O jeito que você faz o seu organograma é diferente do outro. E isso faz toda a diferença nessa relação. Então, compreender esses padrões e começar a ter essa história para que você
forneça algo mais pragmático ou para defender de não faz sentido provisionar, o que acontece, ou para você defender que é melhor a gente passar a provisionar isso aqui, até para que o resultado apareça. Né? Essas Que o resultado equipes... seja real E mesmo. até da reversão, tem uma frustração muito grande de lideranças jurídicas de não conseguirem mostrar o sucesso do trabalho deles no balanço. Então, todo mundo é avaliado naturalmente pela diferença que você faz no resultado final, muito mais aquelas equipes jurídicas que respondem para CFO. Só que se você não provisiona, como que você mostra que você ganhou? Porque se você não provisiona porque você já ganhou no início, legal, aparece, nossa, você está ganhando no início e a gente não provisiona. Mas se você não provisiona e provisiona na hora de pagar, mas pagar menos, como é o caso do meu acordo, por exemplo, fui lá e fiz acordo para a empresa, 30% de economia para ela. Era 100, Mas ela não tinha 70, provisionado. mas foi do 0 para 70. Isso aí. Aí ela tem que provisionar 70. Então parece que você causou um problema, na verdade. Então a correção dessas práticas ela é muito relevante até para que se avalie de maneira correta o quão eficiente é na geração de resultado aquela equipe jurídica. A gente assim, tem clientes para os quais a gente faz 200 milhões de reais de acordo por ano. Se olhar quanto de debênture eles levantaram nos últimos 3 anos, é 300 milhões. Está gastando mais em fazer um jurídico funcionar de maneira eficiente do que captou para investir em trem, para investir em maquinário. Ah, que loucura! Não é loucura. Esses 150, 200 eram, na verdade, 400. Se não fossem proativos, se não tivessem essa gestão, não seria esse o número, ele seria maior. Mas se ela nunca contou essa história e nunca mostrou esse cenário, a única coisa que essa pessoa vai ouvir do seu CFO, do seu CEO é: vocês são um bando de maluco, entendeu? Você gasta muito dinheiro, como se esse dinheiro não fosse ser gasto de qualquer maneira, entendeu? De uma maneira financeiramente muito mais ineficiente. Dívida trabalhista é corrigida a Selic, algumas a Selic mais 1, alguns ainda a Selic mais 1 mais IPCA. Tem muita empresa que toma uma dívida muito melhor do que isso. Então, por que você está carregando essa dívida? Normalmente é porque você não sabe disso. Né? Porque nenhum CFO é estúpido. Todos eles sabem fazer boas contas. Mas se você não conta para ele qual o tamanho mesmo, se eu não contar para você que você tem 200 milhões de reais de dívida, se é que é 50... E nem como corrige, né? Pronto. Aí é um prato cheio. Se contar que corrige por Selic mais 1 mais IPCA, ferrou, cara. O OC subiu lá em cima. É isso aí. Esse é o Eu drama. tenho uma última pergunta, se você puder responder. Qual é a próxima fronteira que você vê para adoção de inteligência artificial na Pact? Olha, na Pact, eu acredito muito que seja no lugar da gente conseguir ter uma gestão autônoma. Não gestão autônoma da Pact, né? Mas ofertar para o cliente a gestão autônoma. Hoje o que a gente oferece para eles são os dados estruturados, transformados em indicador de uma maneira muito célere, muito ágil. Mas a gente ainda não conseguiu criar um sistema que faça a gestão por ele. Né? Então, que seja autônomo no processo de gestão. Que consiga ser responsivo à atividade dos seus escritórios de advocacia, por exemplo. Porque não, é muito difícil, por mais que essa liderança esteja empoderada com dados, orientada por eles, com indicadores estruturados, acontece, os processos andam todos os dias, o advogado faz pergunta todos os dias para a empresa. Essa responsividade, ela não funciona no tempo hábil só com isso. Então, a criação de uma gestão autônoma nesse sentido, com certeza absoluta, seria a próxima fronteira para a gente. E o que falta para chegar lá? Falta segurança, falta assertividade. O que a gente tem ainda não é bom o suficiente para confiar na recomendação que ele dá. Então, o lugar onde a gente consegue estar hoje é em recomendar para essa pessoa caminhos de decisão, o que já é um adianto, tá? Mas ainda assim exige que ele pense, que ele decida daquilo. Então, você conseguir transformar isso num processo de tomada de decisão efetiva, uma recomendação hoje a gente já consegue gerar. Mas tomar a decisão no lugar do decisor hoje ainda não é seguro o suficiente para que aconteça. Né? Em processos que eventualmente são muito sensíveis, de temas que são muito sensíveis. Né? Esse é o desafio. Legal. Uma Grande aprendizado, né? Com certeza absoluta. Muito obrigado. Imagina, O tempo passou voando. Sem dúvida. Tenho certeza que, assim como eu, todos vocês aí vão ter aprendido bastante. Além de se espantado com mais uma peculiaridade do nosso Brasil isso aqui, aí. né? Que
podemos Que caminhar é para cheio de evoluções. oportunidade, porque de fato é cheio de Exatamente. problemas sui generis, não tenho dúvida alguma. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. 92% dos processos trabalhistas Trabalhistas do mundo estão aqui. Esse estão prêmio a gente aqui. tem. Muito trabalho para a PACT, né? Muito, sem dúvida nessa linha. alguma. Mas obrigado por tudo que você trouxe. Eu que agradeço, Compartilhou e imagina. nos ampliou nosso horizonte. Fred, palavras finais desse episódio por seu lado? Eu quero te agradecer pelo tempo, pelo papo de qualidade e a gente conseguir aprender em mais um segmento da economia. Isso, para nós, é muito valioso. Quero também agradecer ao SoftBank por acreditar na gente e nos patrocinar e a gente consiga, assim, mover nossas atividades e trazer pessoas e papos como esse. Para democratizar conhecimento e inteligência artificial. Fundamental. É isso. Com Lucas, certeza. palavras finais? Eu queria agradecer vocês, acho muito bacana, né? Falei para vocês antes, vocês tocarem um conteúdo de uma maneira tão agnóstica, tão diversa. Eu acho que isso é muito importante, tem muito aprendizado que não está no nosso nicho, está no nicho do lado, e que se a gente não consegue ter esse diálogo, a gente avança mais devagar ainda, né? Então, super obrigado. Boa. Valeu. E parabéns Obrigado, pelos super negócios. obrigado. É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!